Oi, turma, tudo bem? A maior dificuldade nossa quando inicia na instrumentação cirúrgica é entender o passo a passo de qualquer cirurgia. E eu, de forma simples, vou te ensinar a se tornar o melhor instrumentador de oftalmo desse país, tá bom? Vem pra cá que eu vou te mostrar no infográfico como que você vai fazer isso. Nós Vem. vamos de pterígio mais transplante conjuntival. Tom, como que eu faço para instrumentar essa cirurgia com qualidade? A primeira coisa que o instrumentador de oftalmo tem que entender é a questão da anatomia do olho. Saber o que é o pterígio. Sabe aquela carninha que cresce aqui no olho do paciente, direção da conjuntiva para a córnea? Então, isso daqui é o pterígio. Entendendo isso, você vai saber qual caixa vai ser utilizada nesse procedimento cirúrgico. Mas para chegar a esse dia, você tem que compreender que o paciente ele vai primeiro viver uma jornada. E nessa jornada ele tem dois caminhos. Ele vai fazer sua consulta, vai fazer seus exames, vai fazer o seu planejamento cirúrgico, até ele chegar, que eu digo, no grande dia, né? O dia D, que é o dia do procedimento cirúrgico. É o dia que realmente o cirurgião vai fazer o seu procedimento cirúrgico. Então, aqui o que nós percebemos? Quando ele faz uma consulta bem feita, quando ele faz exames, ele vai fazer um bom planejamento. Então, o cirurgião vai definir se a cirurgia dele vai ser feita com ponto ou se a cirurgia dele vai ser feita com cola. E é importante você que está aí do outro lado entender isso. Se ele for feito com cola biológica, todo o seu planejamento vai ser feito para cola e não pontinho. Sabendo disso, existe um passo a passo que nós temos que correr. Primeiro dele, lembra que eu falei para vocês o método PAC? Que é o pensar, o ar de antes do cirurgião. Quando você pensa antes do cirurgião, você vai desenvolver a proatividade. Então, quando você desenvolve a proatividade, você é um profissional que sempre está pensando antes do cirurgião. Então, quando nós entendemos isso, e para ajudar a vida de vocês, eu criei um método. Tom, qual que é esse método? É o IMF. Todo procedimento cirúrgico tem início, tem meio e tem fim. Então, lembra que eu falei sobre o pterígio? Então, a cirurgia de pterígio, ela vai ter início, meio e fim. Quando eu entendo isso, esse método, ele vai facilitar a tua vida de instrumentador. Tom, mas me ajuda, como que isso vai facilitar? Eu peguei todas as cirurgias, e no caso aqui é de pterígio, e dividi ele em etapas. Para que essas etapas correspondam à alta produtividade do instrumentador cirúrgico. Tom, então,
Me ajuda aí. Olha isso, turma. Lembra que eu falei para vocês que eu peguei todas as cirurgias e transformei em etapa? Quando eu entendo que todo procedimento tem início, meio e fim, percebo o seguinte: dentro dessa metodologia, eu tenho que ter um planejamento. E esse planejamento, ele existe alguns passos. Primeiro, organização da sala. Então aqui eu tenho todo aquele cuidado de chegar antes, organizar essa sala, os equipamentos estão totalmente no lugar. Segundo ponto, eu tenho um momento de separação dos materiais. Então lembra que eu falei que a cirurgia de pterígio aqui era com cola? Então aqui eu separo a cola biológica já. Um terceiro ponto que é importante observar dentro desse planejamento: ligar e testar os equipamentos. Um quarto ponto que é importantíssimo aqui, a questão da paramentação. Um quinto ponto, montagem das mesas. Sexto ponto, a instrumentação cirúrgica em oftalmo. Então, aqui, onde que entra o segredo de tudo. Uma instrumentação perfeita do início ao fim. Por isso, eu tenho que entender que instrumentar não é só entregar pinça. Instrumentar aqui de verdade é o quê? Eu pegar minhas cirurgias que tenho início, que tenho meio e fim, e dividir tudo isso em etapas. Tom, quais são essas etapas? Então nós vamos. Primeiro ponto principal. Meu paciente já está no centro cirúrgico, organizado, totalmente pronto para a cirurgia. Qual que seria a primeira etapa aqui? Vamos pensar comigo? A antisepsia. Então, na antisepsia, o que que a gente utiliza de material? Vamos comigo. Eu uso uma cuba. Eu utilizo gases. Eu utilizo uma pinça. Vou colocar aqui Vou colocar a pinça. Dentro da pinça você tem várias. Não é o caso agora, quando eu dou aula de instrumentação, a gente sempre fala sobre isso. Para realizar o quê? A antisepsia. Dentro da antisepsia, nós precisamos também do PVPI, que é o antisséptico. Então, observa comigo. Vai ficando fácil. Essa cirurgia que é dividida em etapas, você vai pensar comigo. Então, se a primeira etapa é fazer a antisepsia, o que eu vou precisar para fazer a antisepsia? Tá aqui, esse combo. Cuba, gases, pinça e o antisséptico. Se tá isso, a minha primeira etapa está o quê? Concluída. Vamos para a segunda etapa? Anestesia. Então, no caso aqui do pterígio, esse paciente já entrou no consultório, no centro cirúrgico com o colírio, a gotinha, lembra? Ou uma pomadinha anestésica. Então, ele já está anestesiado. E durante o momento intraoperatório, ele vai precisar fazer anestesia local. E para fazer anestesia local, o que ele precisa? Vamos lá comigo. Primeiro ponto, precisa de uma seringa. E aí você vai ver se é de 1, de 3, é de 5, conforme o gosto médico.
ele vai precisar do anestésico. Concorda comigo que ele vai precisar do anestésico? Ele vai precisar utilizar aqui, durante essa anestesia, um cotonete para poder auxiliar, ou uma pinça. No caso aqui, pode ser uma pinça de conjuntiva. Ponto 12. Com dente, é uma preferência do cirurgião. Então, se ele precisa disso, eu já separei, eu tenho a minha seringa, anestesia, ok? A minha seringa na mesa, ok? O meu anestésico, ok? O meu cotonete, ok? Minha pinça, ok? A minha segunda fase está o quê? Ok. E assim por diante, até finalizar o procedimento cirúrgico. Tá vendo como é fácil instrumentar? Então, ó, segue aí mais para mais dica.